Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna, obviamente, orientando contrariamente à aprovação dessa medida provisória, lembrando a todas as senhoras, senhores parlamentares, a todos os que nos assistem em suas residências, que há cerca de 12 anos atrás surgiu uma personagem na política brasileira, uma senhora, não já muito jovem, dizendo-se especialista no setor elétrico brasileiro e, portanto, ex-secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. Figura esta que, sob o argumento de que conhecia profundamente o setor elétrico, estaria apta e, portanto, pronta a promover profundos ajustes no Ministério de Minas e Energia. Era o início do governo Lula e iniciava um ciclo com esta senhora de temperamento difícil, de gênio duro, fazendo modificações a todo instante numa cadeia, num processo industrial, tarifário, tributário, que de certa maneira vinha dando certo no país desde o ciclo dos anos 50 e 60, quando se iniciou verdadeiramente o progresso deste país de proporções geográficas continentais. O que ocorreu, senhoras e senhores parlamentares, a partir deste instante, com a senhora então ministra de Estado de Minas e Energia, ocupando a cadeira de ministra de Estado do setor, é o mais completo desastre do setor elétrico brasileiro, imprudente, incapaz de tomar decisões e as poucas que tomou completamente desastradas, na completa mão contraditória ao progresso e o desenvolvimento de uma nação que naquela época tinha a esperança de se tornar um país rico, próspero, desenvolvido, para que no futuro, quem sabe nos dias de hoje, estivesse à frente das grandes nações intermediárias do mundo, o chamado BRICS. Foi graças a um processo de absoluta desconcertação do setor elétrico brasileiro que nós viemos, através deste processo, culminar com um fracasso também do setor industrial brasileiro, setor industrial este hoje que sofre com capacidade competitiva com países de média dimensão de desenvolvimento razoavelmente grande em todo o mundo. Nós já não temos condições não mais de competir com os BRICS, já ficamos para trás, já não temos condições de competir com países em crescimento. Estamos, portanto, no terceiro pelotão entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Senhoras e senhores parlamentares, este final de semana, mais precisamente na quinta-feira que se passou, o estado de Minas Gerais foi palco de um dos mais trágicos acontecimentos, uma das mais dramáticas episódios de danos ambientais no país. Foi uma tragédia de grandes proporções. O episódio que culminou com o rompimento da barragem de Bento Rodrigues no município de Mariana, Minas Gerais. Município este tricentenário e que por onde passou todo o crescimento nacional que fez o Brasil chegar aonde chegou. É, de certa maneira, consequência direta de um desajuste da indústria nacional. Além, é claro, e isso haverá de ser medido pelas autoridades, quem sabe, talvez, fruto de alguma irresponsabilidade que aqui não me compete tratar e nem apontar o dedo. Fato este é que esta tragédia, que culminou com o desaparecimento até hoje de cerca de 20 pessoas e que dizimou a população, dizimou todo um distrito e que está a propagar a lama decorrente do rejeito de minério por todos os rios do sudeste brasileiro, levando esta lama
inclusive a geração de riscos ambientais muito mais graves, entre os quais o racionamento de água, o que é gravíssimo. Tudo isso é fruto também, faço questão de dizer, de um desacerto completo e absoluto, total e indiscutível da gestão do governo brasileiro. E neste instante eu indago às senhoras e aos senhores parlamentares: onde está a presidente da República, Dilma Rousseff, que não trouxe nenhuma palavra de conforto aos cidadãos, pobres cidadãos, que sofreram com a calamidade pública instalada na cidade de Mariana, Minas Gerais? Ao me solidarizar por completo com a população daquela histórica cidade mineira, bem como por todas as outras cidades por onde rios e nascentes haverão de levar a sujeira decorrente do acidente grave que ocorreu, levo a solidariedade, chamando a todos da tribuna desta casa a atenção para que vejam com que desprezo trata a senhora presidente da República com relação a este lamentável e grave desastre ambiental. Não tenho a menor dúvida e falo com muita tranquilidade: se este episódio tivesse ocorrido num dos países próximos do Brasil, politicamente alinhados com o Brasil, se este episódio tivesse ocorrido na Venezuela, em Cuba ou na Argentina, a senhora presidente da República já teria ido em cadeia de televisão, dado uma entrevista para manifestar-se a todo mundo a propósito do grave desastre ambiental, o maior desastre ambiental da história de Minas Gerais e um dos mais graves desastres ambientais de toda a nação brasileira. Nenhuma palavra. Devo aqui registrar que o ministro da Integração Social esteve presente, ministro Ock, mas nenhuma palavra da presidente da República, o que demonstra o seu mais absoluto desprezo pelo povo brasileiro, pelo povo de Minas Gerais e principalmente pelo futuro da indústria deste país. Fato este que, somado ao descalabro do texto desta medida provisória, que eu chamaria medida provisória de pedalada elétrica, eu digo que o Brasil está, sem sombra de dúvidas, de pernas para o ar, e a nossa gestão administrativa cada vez mais distante daquilo que se pode esperar de um governo que se pretenderia fosse sério bastante para contornar os problemas nacionais, sobretudo da indústria deste país, força motriz para o desenvolvimento, para o emprego e para a melhoria de vida de todos os cidadãos brasileiros. Povo de Mariana, daqui da tribuna, dou o meu abraço solidário. Presidente Dilma Rousseff, fale aos brasileiros, mas fale aos mineiros, conforte-os, diga que está pelo menos sentida com o desastre ocorrido naquela região do estado de Minas Gerais, e não mande mais a esta casa medidas provisórias que têm caráter inconstitucional, não têm os requisitos básicos necessários, aqueles referidos relativos à urgência, relativos à necessidade premente, já que esta matéria devia ter sido discutida pela via ordinária na Comissão de Minas e Energia. A propósito desta comissão, senhor presidente, onde está o ministro de Minas e Energia, que também não fez nenhuma declaração? Obrigado, senhor presidente. A despeito deste grave acidente que fere de morte este setor da indústria nacional. Muito obrigado.